Quarto tópico, Simão e Maria. Irmão Silvio, como Simão foi impactado por seu próprio orgulho farisaico e pelo ato de Maria? Em seguida, de que forma ele julgou Jesus? Bom, aqui a gente vê que ele foi impactado pelo orgulho farisaico no momento que ele criticou Jesus, né? Aqui a nota fala, Simão, o dono da casa, foi influenciado pelas críticas de Judas. Aí a gente vê também a sementinha que já foi plantada por Judas, né, no coração dele, ao presente de Maria. E ficou surpreso com a conduta de Jesus. E ficou surpreso, né, com a conduta de Jesus. Seu orgulho farisaico se ofendeu. E por que se ofendeu? E aí a nota continua, né? Ao curar Simão da lepra, Cristo o havia salvado da morte. Mas como Cristo permitiu que essa mulher se aproximasse dele, e como não a afastou com indignação, tratando-a como alguém cujos pecados eram grandes demais para serem perdoados, e por também Jesus não ter demonstrado reconhecer aquela mulher, Simão foi tentado a pensar que ele não era um profeta. Ou seja, Simão conhecia a conduta daquela mulher, e pelo fato de Jesus deixar ela se aproximar dele e tocar nele, fazer tudo que fez, ungir ele pensou, não é um profeta. Será que ele não conhece a conduta dessa mulher para deixar ela tocar nele? Né? Aqui o preconceito falou muito mais alto do que a própria gratidão que o levara a dar aquele banquete, né? Ele esqueceu de tudo aquilo por causa do preconceito. Então, e foi o orgulho farisaico. Aqui está dizendo orgulho farisaico, mas é preconceito, né? Sim, exatamente. Falou mais alto do que a gratidão naquele momento. Exatamente. Mesmo no momento que ele estava demonstrando gratidão, aquela atitude de Judas acabou influenciando a pensar também negativamente acerca de Jesus, e ainda com um agravante, né? Porque no caso de Simão, ele sabia de algumas coisas na vida de Maria, Sim. Que inclusive ele era culpado, Que a gente vai ver mais né? na frente. Mais à frente vai mencionar sobre isso daí, mas ele sabia desses detalhes, era participante dos detalhes também, mas ele julgou Maria e julgou Jesus como na concepção dele, impura toque em seu corpo. E que na concepção dele, se ele é um profeta, ele tinha que saber quem é essa mulher. E repeli-la, né? E Jesus não fez isso. Aqui está um comentário que lá atrás, no início da lição, eu mencionei, sobre a questão da influência das palavras, né? E podemos até comparar como uma fruta podre ali na fruteira. Você tem uma laranja podre ali na sua fruteira, rapidamente ela contamina as laranjas que estão encostadas nela. E essas, por conseguinte, levam às próximas. De uma forma muito rápida, tudo ali fica contaminado e apodrece. Agora, se é removido, então o processo não continua e não existe esse alastramento. A crítica, a murmuração, a maledicência, elas têm esta mesma característica. No ambiente de paz, no ambiente onde está tendo uma boa conversa, se alguém começa a falar mal de algo, o que acontece? De algo ou de alguém, o que acontece? Vai influenciar, né? Rapidamente, pessoas que não estavam nem pensando naquele assunto, pessoas que talvez nem tinham parado para realizar ou fazer uma análise crítica sobre o que foi apresentado, elas já começam a soltar ali a língua e falar do que está sendo dito, no mesmo sentido. Judas começou a apresentar as suas críticas, aliás, a lição ela não se aprofunda muito nisso, mas houve um momento que fez menção que os discípulos, eles compraram a ideia de Judas. E aqui nós vemos de uma forma bem aberta, Simão comprou a ideia de Judas, influenciado pela sua atitude de crítica. Agora, se as palavras de Judas tivessem sido diferentes, se tivessem sido palavras santificadas de agradecimento, nossa, olha, está aqui, nós acompanhamos as muitas vezes que Jesus atuou na vida de Maria, louvado seja o Senhor por ela estar aqui conosco, participando, tendo a sua vida correta e justa, essas palavras também teriam impactado os demais, só que de uma forma bem diferente. Outros poderiam
ter testemunhado, louvado seja Deus, olha, Jesus tem levado salvação a tantas pessoas, levou salvação também a Maria. Então, cuidado com as palavras que nós dizemos, né? Nós podemos ser a laranja podre na fruteira, ou podemos ser aqueles que levam vida para os que estão ao nosso redor. Sim. Tem um pensamento que diz assim, que cada ato da vida, por menor que seja, ele tem uma influência para o bem ou para o mal, né? Isso está lá em Patriarcas e Profetas, né? Então, tudo que a gente fala, para onde a gente olha, tudo a gente está sendo uma influência para as pessoas. Mesmo que a gente não esteja entre os nossos irmãos da igreja, entre os irmãos ali, então a gente pode, entre outras pessoas que não faz parte da nossa religião, a gente pode estar sendo uma influência, ou para o bem ou para o mal. Então, a gente temos que ter muito mais cuidado, né? Exatamente. Qual a influência que eu estou levando? Então, aqui, tanto Judas, né, ele influenciou tanto os discípulos como o próprio dono da casa, né? Exato. Aquela atitude, né? E também uma outra coisa que a gente precisa, que o irmão falou, os pensamentos vão vindo ao decorrer da lição. Mas é que assim, ó, o que a gente fala influencia, o que a gente pensa é o que a gente fala. Então, aqui a gente também pode trazer, nesse contexto, a questão do que eu estou fazendo no meu tempo, né? Se eu passo mais tempo estudando lição, lendo boas leituras, fazendo ano bíblico, leitura, estudo bíblico e tal, eu costumo comentar que a nossa fé ela é muito rica em literaturas, né, em estudos, em lições. E quanto do meu tempo eu estou dedicando, né, para esses estudos, para essas literaturas? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Sim. No momento que eu dedico pouco tempo, eu vou ter pouco de Deus para falar para as pessoas. Eu vou ter pouco do caráter de Cristo no meu viver, no meu dia a dia, na maneira que eu trato o meu próximo. Mas se eu estudo muito, se eu leio muito, não que isso seja, né, uma prerrogativa para ser um bom cristão, mas isso é o que nos influencia. Fortalece. Fortalece. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. E como eu já mencionei, a boca fala do que o coração está cheio. Sim. Se eu leio pouco, eu vou ter pouca coisa para falar de bom para o meu próximo. Mas se eu me aproprio mais dessa riqueza de literatura que a gente tem, automaticamente eu não vou ter tempo na minha mente para pensar mal do meu irmão, para falar mal do meu irmão. Então isso é algo também para a gente pensar. E essas lições estão vindo justamente para isso, para a gente... Tem todos os dias, tem ali segunda, terça, quarta, quinta, né? Então é um pouco cada dia que eu devo dedicar só na lição, né? Sim. Fora outras literaturas que a gente tem para preencher a nossa mente, para não dar espaço, né, para o inimigo para fazer o trabalho dele. Exato. Vamos à pergunta B, irmão Evandro. Que conhecimento Jesus revelou ter sobre a vida íntima de Simão e de Maria? E logo após, como Jesus repreendeu Simão e por quê? Então, o conhecimento que Jesus tinha era a questão dos pecados, né? A dificuldade que eles tinham. Ele sabia ele conhecia muito bem quem era Simão e quem era Maria, né? Então, agora ele veio e repreendeu a atitude de Simão, né? Ter criticado a atitude de Maria, de Jesus ali, mas ele veio em forma de parábola, né? Explicando ali em forma de parábola para ele, e ele entendeu, né? Aqui fala que era um credo, né? Então, ele botou a parábola aqui de um credo, como se fosse um banqueiro hoje, né? Então, um devia 500, o outro devia 50, mas ele perdoou os dois. Da mesma forma, não importava o valor, o banqueiro aqui perdoou. Da mesma forma, Jesus perdoou tantos pecados de Maria Madalena ali, como do próprio Simão, né? Ali perdoou seus pecados, curou daquela lepra que ele estava sofrendo. Então, isso foi algo importante. Jesus levou a repreensão da forma bem interessante, que os demais não perceberam, e Simão ele entendeu muito bem aquilo dali. Então, precisamos hoje também ter essa mesma sabedoria. Quando nós vamos repreender algum irmão ou alguma irmã com alguma dificuldade, algum erro, a gente tem que ter sabedoria divina para a gente conseguir levar aquela pessoa a entender o melhor caminho, né? A melhor forma, né, para a pessoa enxergar o erro e confessar, né? Então, ele poderia ter feito mais por Jesus. Então, ele estava achando que dali algo muito exagerado dela, derramar aquele perfume nos pés de Jesus. Mas ele também poderia ter feito mais, lavado os pés de Jesus, na hora que Jesus chegou na sua casa, ter beijado com óculos santo ali, naquele momento ali. Sim. Que era a cultura daquele tempo, né? Então, a pessoa chegar e beijar no rosto ali. Então, ele poderia ter feito isso também.
Então, aqui a notinha diz assim, que o jeito de Simão agir era de ignorar a oferta de arrependimento de Maria. O ato dela beijar os pés de Cristo, ungí-los com perfume, irritava seu coração duro. Olha, então levou que ele ficar irritado por aquela atitude tão importante que ela estava tendo ali. Né? Então, eu achei bem interessante essa parte aqui da história deles. Né? Muito bem. E tudo isso Jesus fez, né, com todo esse cuidado, com todo esse tato, Sim. para alcançar o coração de Simão e levá-lo a reconhecer Jesus não apenas como profeta, mestre ou o Messias temporal, que isso ele tinha alguma expectativa em relação a Jesus, mas também como seu Salvador, alguém que estava preocupado com a sua alma e alguns dias depois daria a vida por ele também, né? Interessante também, mano, Lusley, que uma parte também que fez me lembrar aqui agora, que nós não precisamos só esperar o pastor ou o obreiro aconselhar o irmão com alguma dificuldade. Nós, como membros da igreja, precisamos também pedir sabedoria de Deus. Então, nós esperamos o pastor vir lá de outra cidade, do outro local, está tendo alguma dificuldade aqui, que o irmão está com alguma fraqueza espiritual. Não, deixa com o pastor para resolver. É o pastor ou o obreiro. Quando o pastor chegar... Quando chegar. E aí, se esse irmão morrer antes? E ele perder a salvação dele por causa que não teve alguém capacitado na igreja, será que não existe? Né? Então, precisamos nós, como igreja, nos consagrar, pedir mais sabedoria para Deus, para a gente poder aconselhar esses irmãos que estão passando por essa dificuldade espirituais, alguma situação ali, a gente poder orientar e ensinar aquela pessoa. Quando o pastor chegar, ele receber notícias boas. Olha, aqui nós temos mais pessoas para ser batizado, mais pessoas ali preparadas para a vida consagrada a Deus naquele momento. Então, isso é importante. E muitas vezes o pastor chega só para resolver a dificuldade na igreja, porque nós, como igreja, nós estamos tendo essa falha. Né? Exato. Muito bem. Pergunta C vai continuar dentro desse aspecto que o irmão Evandro estava mencionando, né, de nos envolvermos em ajudar a outras pessoas. Na verdade, mais à frente vai mencionar sobre isso, mas na pergunta C nos diz assim, irmão Silvio, como os judeus reagiram quando Jesus disse que os pecados de Maria foram perdoados? E que efeito a parábola de Cristo provocou no coração de Simão? Bom, aqui primeiramente os judeus ficaram cada vez mais intrigados, né, com a pergunta, quem é este que perdoa até os pecados? Então eles já estavam ali procurando um motivo para acusá-lo, né, de blasfêmia, porque só Deus perdoa, né? E ali eles já estavam prontos para para condenar, né? E em compensação, Simão ali foi impactado, né, da maneira que Cristo falou com ele lá por parábola, que Cristo podia ter exposto, né, o erro dele ali, os erros que ele vinha cometendo até então, mas não, Cristo foi brando, foi sábio e usou de parábola de maneira que todos aqueles que estavam ali não compreenderam muito aquela parábola que Cristo falou, mas Simão entendeu. E isso foi o que impactou o coração dele, né? A inspiração nos fala que daquele momento em diante, Simão começou a mudar a opinião que tinha sobre si mesmo, porque ele viu que realmente ele estava falando com alguém bem mais elevado do que ele, né? Aqui a notinha a gente começa a grifar, né? Acho uma frase interessante quando vê, grifou toda a nota. Mas é bem interessante mesmo que a nota continua dizendo, ele percebeu como Maria era considerada por alguém que era mais do que um profeta. Aí, ali, ele viu, nas perguntas anteriores, ele teve dúvida, mas não é um profeta, não sabe quem é essa mulher, né? E aqui já vem dizendo que ele entendeu que Cristo era mais que um profeta, né? E a nota continua, ele notou que com um olhar profético profundo, Cristo compreendeu o coração de amor e devoção de Maria. E aí, o que aconteceu com ele? Ele ficou envergonhado, né, pelo sentimento que ele teve. E aqui a gente vê e deve trazer para a gente de reconhecer muitas admoestações que Cristo nos traz através de leituras, através de lições, né? A gente deve reconhecer e, de fato, ficar envergonhado se tivermos algum julgamento a respeito de algum irmão nosso, de algum líder ou de algum próximo da gente mesmo. E aqui fala na continuação, na última frase, né? A vergonha tomou conta de Simão, que reconheceu estar na presença de alguém muito superior a si mesmo. Ali ele reconheceu que, de fato, Cristo não era um profeta, era alguém além, muito além de um profeta.
e era alguém também superior a si mesmo. E esse reconhecimento já estava começando a preparar o caminho para a conversão, né, desse fariseu. Exatamente. Então, nesse quarto tópico, vimos essa questão entre Simão e Maria, né? E vimos que Simão inicia o tópico falando de Simão se impondo, duvidando de Jesus. Mas sem Simão declarar, porque Simão não disse, não faz menção de Simão falando. Dele, Mas sem Simão declarar, Jesus responde às questões que estavam ali no coração de Simão. Através de parábola, através do seu ensinamento, através de advertência que Jesus apresentou ali, Simão compreendeu tudo aquilo. E o tópico termina agora com Simão quebrantado, com o seu coração ali preparado já para receber e entender que Jesus, além de Messias, além de profeta, além de tudo mais que ele já entendia em Jesus, também era o Salvador. E isso também nos traz a lembrança, o fato de que essa palavra que tu usou, ali ele já estava com o coração quebrantado. Né? E a gente sempre comenta que a conversão é todos os dias, então todos os dias precisamos quebrantar nosso coração, nos entregar a Cristo assim de maneira, o coração realmente quebrantado, né? Livre de todo preconceito, de todo o julgamento, para que Ele possa fazer a obra. Porque não tem outra maneira, Deus não pode fazer uma obra num coração que não sente. E até aqui, Simão não tinha sentido isso. Ele ainda estava naquele orgulho, né, farisaico. Exatamente.